quais os ensinamentos que estão por trás das curas físicas de Jesus? Todos os beneficiados pelas mãos e toque do Cristo desencarnaram. Quando a gente consulta a multiplicação dos pães narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e a primeira das multiplicações que está no capítulo 14, ele faz duas multiplicações, uma no capítulo 14, outra no capítulo 15. Elas são até bem parecidas. Se você ler as duas, a primeira, por exemplo, ele se retira para um local ermo, ele vai para o deserto para refletir e a multidão vai atrás dele. Ele foi para o deserto porque ele recebeu notícia da desencarnação de João o Batista. Dão a notícia a ele, então ele se retira e vai para o deserto. Quando está no deserto, a população chega e fica ali ao redor dele. E ele então decide alimentar a população. E a narrativa diz, e ele se move de íntima compaixão e promove a cura das pessoas e depois a multiplicação dos pães. Uma cena muito semelhante acontece no capítulo 15, que ele também está num local, atravessa para outra margem do rio, a população vai atrás dele, e ele então observa os discípulos e diz: tenho uma grande compaixão pelas criaturas. E os discípulos do Senhor, faz 3 dias que eles andam atrás do Senhor. Eles estão há 3 dias caminhando. E o que o Cristo faz quando ele percebe essas pessoas caminhando em torno dele? Diz os evangelistas nessas duas circunstâncias, tanto a primeira como a segunda. Ele cura as pessoas que estavam ali. Ele cura. Depois ele multiplica os pães, mas primeiro ele cura. Porque, na verdade, esse fenômeno de cura que ele vai exercer é fruto da sua própria misericórdia. E aí você pergunta, mas por que ele curava? Era o grande instrumento para atrair as pessoas a ele. Se ele pregasse sua doutrina, mas não oferecesse aos homens o que eles mais valorizavam, que era a saúde física, ele dificilmente teria conseguido atingir tantas pessoas. Mas saberem que ele era alguém que poderia restaurar a saúde física dos indivíduos, fazer com que as populações o respeitassem, procurassem a sua mensagem, acreditassem que ele era diferente e se reunissem em torno dele na expectativa de recolher ali um benefício que ele estava para oferecer. Existe, entretanto, um conto narrado em uma das obras do irmão X, eu não vou lembrar agora o nome dela, em que os discípulos procuram por ele e dizem: Senhor, a gente queria propor uma mudança no seu trabalho. A gente está vendo que o Senhor prega muito para as pessoas, prega, e só no final o Senhor cura. Por que o Senhor não faz ao contrário? De manhã cedo o Senhor já sai, já cura todo mundo, eles vão ficar impressionados com a cura e depois o Senhor vai em seu prédio. Disse: Pedro, não vai funcionar, não vai funcionar. Senhor, só um dia, vamos fazer só um dia. Vocês querem que eu faça? Não, só um dia, só inverte. Em vez de pregar e só no final curar, inverte. Cura e depois prega, as pessoas vão estar empolgadíssimas. E o Cristo, para atender os desejos dos discípulos, faz isso. Ele fica o dia inteiro na tenda e aquela multidão de pessoas doentes chegam e eles fazem uma fila e os discípulos vão encaminhando as pessoas e Jesus na tenda vai curando as pessoas, vai curando. E eles lá fora vendo aquela multidão de pessoas que o Cristo estava curando. Quando chega no pôr do sol, Jesus finalmente termina de curar a todos e sai da tenda e diz para os discípulos: vamos começar a pregação. E quando ele sai, estavam apenas os 3 discípulos e ele para fazer a pregação do dia. O fenômeno, ele convence, mas ele não converte. Então, o Cristo usava como uma maneira de impactar, para atrair as pessoas para a sua doutrina. Mas se ele só curasse sem pregar, elas iriam com a cura física sem resolver. Então, o que ele fazia? Ele fazia as suas pregações e curava. Observe que no Sermão do Monte, quando é que ele cura as pessoas? Quando ele desce depois de fazer a pregação. Então, as suas curas eram após
o momento em que ele pregava para garantir que as pessoas recebessem o alimento espiritual e depois ele vinha e curava as pessoas já transformadas pela mensagem. Se oferecesse a cura antes, talvez não tivesse tanto efeito. Então, você pergunta qual o objetivo disso? Era impactar as pessoas para dizer que realmente aquela pessoa era singular. Mas sempre nessa perspectiva. Primeiro o alimento espiritual, depois é que ele curava os indivíduos. As coisas mais materiais ficavam para o final, as coisas mais espirituais para o começo. Nessas duas passagens da multiplicação dos pães, ele prega, cura e, por fim, é que multiplica os pães. Então, era uma estratégia para fortalecer, para solidificar nas pessoas a característica singular que Jesus tinha para realizar o trabalho de socorro das criaturas.